Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E a gente gosta sempre de lembrar, porque pode ser que esteja alguém novo, assim pela primeira vez, que a ideia do programa não é criar nenhum tipo de explicação, muito menos justificativa, aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde acabam nos levando a algum tipo de doença mental ou física, né? Alguma somatização de um problema mental que é a doença física, né? A nossa ideia é trazer instrumentos, instruções e instrutores, né, que nos auxiliem a modificar, reconhecer, né, se conscientizar desses nossos hábitos, fortalecer a nossa vontade no sentido de interrompê-los e nos dar uma programação positiva, ou seja, que nos coloque no caminho do bem, do belo e do verdadeiro. E a gente tem usado o programa para falar sobre algumas situações, vamos dizer assim, de como que muitas vezes, situações que nos levam ao adoecimento, que muitas vezes têm o mesmo mecanismo, o que eu chamo de mecanismo? O mesmo processo que nos leva ao adoecimento é o mesmo processo que nos leva à recuperação, né? Ou seja, é a mesma maneira de, vamos dizer assim, de adoecer é a mesma de sarar, vamos dizer assim. O que muitas vezes, vamos dizer assim, pode imaginar que, por exemplo, andar pode nos levar para algum caminho. Porém, se eu me perder no meio desse caminho, eu vou ter que, andando, voltar pelo caminho errado, certo? E passar a andar na direção correta, mas é andando, né? É a mesma coisa em relação aos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Como que nós direcionamos isso, né? Que rumo e distância que nós damos ao sentir, pensar e agir. E como isso pode, de uma maneira muito insinuosa, gradual, ir nos levando para comportamentos insanos e esses para doenças. E levando em consideração, inclusive, que algumas doenças nascem do comportamento, e comportamento esses que são considerados normais. Ou seja, quer dizer, eles são normais, não é que são considerados, são normais. E normais em que sentido? Que é o comportamento que mais acontece, né? Então, dependendo da cultura, das tradições de um povo, de uma região, de uma época ou de uma circunstância, o que pode acabar acontecendo? De eu assumir como verdade uma mentira, né? Poder praticar atos que são insanos como normais, como esperados, desejados. E aí nós vamos começar a perceber que existe o que nós chamaríamos de erro pedagógico. É aprender como certo uma coisa que é errada. Mas aí a gente podia perguntar, mas isso acontece? Existe em algum lugar alguma coisa que a gente aprende e internaliza, põe em prática na vida da gente e acha que está certo, mas na realidade está errado? Tem direto isso. Cada cultura, eu vou dizer assim, de qualquer lugar do mundo, a gente vai sempre ver hábitos saudáveis e hábitos que não são tão saudáveis e que muitas vezes são induzidos, acabam sendo repetidos e acabam sendo transformados no que nós chamamos de cultura e tradição, quando na realidade é apenas um hábito. Então, hábitos são coisas que a gente adquire ou muda, né? Hábitos que nos fazem bem, nós chamamos de virtude. E hábitos que nos fazem mal, nós chamamos de vício. E aí vamos entender que fazer bem ou mal é bem para a nossa saúde psíquica, social e espiritual. E, inclusive, nos expondo espiritamente falando do ponto de vista das energias, do campo energético que nos rodeia. Então, vamos pensar. Como que a gente pode perceber? Como é que começa, né? Como é que se inicia essa possibilidade de eu estar sendo induzido a erro, né? Como é que eu consigo perceber? Né? Como é que, de alguma maneira, eu agora, nesse exato momento, será que o que eu estou falando para vocês não está induzindo vocês a algum tipo de sentimento ou pensamento? Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que eu acho legal repetir, né? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, mas eu não tenho certeza nenhuma. Eu não sei absolutamente nada do que é que vocês estão ouvindo, no sentido de como que vocês estão ouvindo, o que vocês estão entendendo. Às vezes você dá uma aula técnica de matemática por 45 minutos e cada um entendeu aquilo de maneira diferente, né?
É uma coisa muito interessante. Então, muitas vezes, dentro da maior boa vontade, podemos estar induzindo a erros pessoas que nos ouvem e acabam entendendo como podem, né? E aí acabam caminhando, vamos dizer assim, para algum tipo de comportamento insano, né? E aí isso a gente chama o quê? É uma coisa muito interessante. E se você tem essa possibilidade, eu estou falando de a gente dar uma aula, né? Então, um professor tem a capacidade, vamos dizer assim, de ser gerador de opinião, né? Os alunos estão olhando para ele, estão querendo aprender o que ele está falando, né? E aí eu posso, consciente ou inconscientemente, induzir aquele grupo de alunos a ter uma certa conclusão, que dependendo da idade deles, eles vão internalizar aquilo como uma verdade para o resto da vida. Por isso que é importante, né, a educação, não no sentido acadêmico, mas a educação no sentido de disciplina, né, de orientação, de ordenação, de organização nos primórdios da vida. Eu acho que isso hoje em dia, como a gente já sabe pelas neurociências, que a adolescência vai até os 26 anos. Então a gente precisa estar coordenando essas pessoas, disciplinando essas pessoas até os 26 anos, né? O que acaba atrapalhando é que quando essas pessoas fazem 18, elas ainda têm mais 8 anos para fazer o que a lei permite, né? Porque ela já é maior de idade, ela pode assumir riscos por ela mesma. E aí é que esse período da adolescência, da maioridade, é um risco, porque agora eu respondo por mim. E muitas vezes existem criadores de opinião, né, formadores de opinião, que se aproveitam dessa brecha mental do adolescente para induzi-los a comportamentos que, se repetidos, se tornam um vício, né, não um hábito bom, né, um hábito que faz bem, que é virtude, sim, vícios, né? E aí, essa pessoa, que eu costumo dizer que é a geradora de opinião, eu costumo dizer que ela tem um efeito igualzinho que tem o fermento, né? O que é o fermento? O fermento é aquela substância química que você põe na massa do bolo que faz ele crescer. Depois você põe ele no forno, né? Então, a gente chama de levedura, né? Que, na realidade, levedura é o nome que se dá para um fungo. Leveduras é fungo. É um fungo. Eu não sei como é que é outro nome disso. É um ser vivo em forma de planta minúscula, né? É quase que uma planta bem minúscula, só que ele tem o efeito de causar reações químicas, né? Dentro da massa de farinha, principalmente do trigo, que faz com que ela se torne fofa. Ela produz um gás, vamos dizer assim, que nas entrelinhas das moléculas faz ela ficar fofa. A massa cresce, ela até cai da vasilha onde você pôs. Aí eles dizem, a massa cresceu por causa do fermento, da levedura. Então agora a gente pega essa massa e pode levar para o forno, né? Pão a gente faz assim, né? Bolo a gente faz assim. E aí, pequenas quantidades, né, de fermento faz 1 quilo de massa crescer e virar 2 quilos. Não é 2 quilos, aumentar de tamanho. Continua com 1 quilo, mas ela fica maior, mais elástica, mais fofa, vamos dizer assim, menos densa, né? Então, se você pensar assim, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de... como é que é o nome daquilo? Daquela matéria que é feita de espuma de colchão, né? Você vai pensar assim, acho que o chumbo pesa mais. Não, pesa a mesma coisa. 1 quilo é 1 quilo. Só que para mim ter 1 quilo de chumbo, eu preciso só um pedacinho, porque ele é muito denso. Ele tem muita massa. Então, pequenos volumes já pesam 1 quilo. Agora, para mim ter 1 quilo de espuma de colchão, tem que ser um negócio bem grande, porque ele é fofo, ele é areado. Então, o que acaba acontecendo na massa do pão? 1 quilo de massa de pão, que tem esse tamanho, quando você põe o fermento, fica desse tamanho, mas continua sendo 1 quilo, ele fica areado. Essa capacidade de fermentar as coisas, de levedar as coisas, eu também comparo com a capacidade que as pessoas têm de fazer com que cresça um conceito, uma ideia, um sentimento, um pensamento e uns desejos que antecede a ação, né? Que a palavra de falar ou de fazer alguma coisa.
tem pessoas que têm esse poder e acabam, dependendo da qualidade desse fermento, induzindo pessoas e até mesmo nações inteiras a um comportamento que cresce em potencial geométrico ou aritmético até, aritmético ou até geométrico, né, que é mais intenso, e aí acaba levando pessoas a concluírem como verdade concepções pessoais dessa pessoa, né, que não tem nada a ver com a realidade. Ela criou, mas foi convincente, né? O que antigamente era o que fazia valer, né, as coisas, né? O que ajudava as pessoas a aceitarem certas ideias era o fato de quem estava falando, né, ser dotado de alguma autoridade ética ou moral, mesmo que fosse uma grande mentira, né? Vamos dar um exemplo disso? Você pega na parte religiosa, se o Papa falou, está falado, não é? Então, você pega uma outra coisa, se o diretor disse, está dito, não é? Se o médium falou, então é a verdade. E aí a gente começa então a perceber como é possível ter pessoas que podem usar o seu poder de criação, de geração de opinião, para fermentar, né? Para levedar sentimentos, pensamentos e ações numa direção. Então vamos pensar assim, qual uma autoridade máxima ética e moral que nós já tivemos no planeta que o faz ser considerado um Messias? É Jesus. As palavras desse homem, né, quando ele morreu, para que morresse a personalidade dele e prevalecesse, né, os princípios cristãos, foram palavras que até hoje levedam grandes massas de populações. Mesmo os descrentes, né, mesmo até os que se opõem ao cristianismo, se você falar coisas do cristianismo sem dizer que é de cristianismo, eles vão concordar, né? Vão concordar e vão assimilar. Mas como eles têm crenças arraigadas, quando você mas isso é palavra do Cristo, eles já se azedam, né? Então é quando a massa, em vez de estofar, ela azeda, né? A levedura faz a massa desandar, como a gente fala, né? E nesse sentido é que tem uma colocação aqui do Emmanuel, que se diz assim, que tem a ver a respeito de um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Né? É uma carta de Paulo, uma primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E aí ele fala uma coisa que tem a ver com a nossa proposta em termos de saúde mental, né? Ninguém vive só, né? Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Faz sentido. Os nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Então, qual não era a preocupação de Jesus, né, querendo levar a informação do Cristo para as pessoas? E o medo, vamos dizer assim, o receio que ele tinha de como que eu vou falar dessas coisas tão sublimes para pessoas ainda tão voltadas para as necessidades da carne, né? Foi quando ele, então, criou esse método, talvez, não sei se da palavra criou, mas utilizou esse método das parábolas, né? E dizem que a primeira parábola que ele criou, vamos dizer assim, inspirada nas ações do dia a dia do povo que ele via, né? Porque ele não podia fazer historinhas muito diferentes do que acontecia na época. Ele não podia falar da doutrina espírita que só ia surgir daqui, sei lá, 2000 anos. Não, ninguém ia entender nada. Então ele ia falar naquilo que ele pegava dos comezinhos do dia a dia. E dizem que quando ele teve essa ideia de falar por parábolas, ele foi para casa e a primeira pessoa que ele viu em casa foi a senhora, sua mãe, fazendo pão e colocando o levedo, né, o fermento na massa do pão. Foi quando ele, eu vou falar sobre isso. Do tipo, vocês perceberam que pequenas quantidades de
de levedo, de fermento, leveda a massa toda? Ou seja, basta um começar a falar de Deus, que eu contamino várias pessoas, né? Basta um ter uma ideia de jirico, para todo mundo começar a andar que nem jirico, né? Porque o fermento não precisa ser do bem. O fermento também pode ser do mal, né? E aí a gente vê pessoas que têm grande capacidade de eloquência, ou seja, de falar em público, que sabem realmente conduzir as mentes e enxertar ideias, né, leveduras, fermentos deletérios na mente das pessoas, que acabam mais cedo ou mais tarde atingindo o coração e transformando-as em repetidores de doutrinas, né? E quando eu digo doutrina, a doutrina espírita também é uma doutrina, né? E ela é uma massa, ela é um levedo que leveda a massa moral das pessoas. Mas nem todo mundo, nem toda massa se leveda do mesmo jeito. Por mais puro que seja o fermento, se a farinha for tosca, ela também não vai também levedar de maneira adequada, né? Como também tem farinhas tão bem preparadas que um levedo, muito pouquinho, já faz ela crescer bastante. Então, existe algo que vem de fora, que é o levedo, e existe um conteúdo nosso que vem de dentro, que é a nossa própria massa. Então, ele diz aqui, ninguém vive só. Ou seja, nós vivemos nos levedando uns aos outros. Nossa alma é sempre núcleo de influência para as demais, e as demais é para conosco. Nossos atos possuem linguagem positiva, ou seja, sempre vai produzir uma ação e vamos receber a ação dos outros. Nossas palavras atuam à distância. Sim, hoje aqui, como eu falei, eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não tenho certeza do que é que você está ouvindo. Mas eu sei que tem muita gente me ouvindo, até mesmo do ponto de vista internacional. Por causa minha? Não. A TV Mundo Maior goza de uma respeitabilidade pela qual todo mundo fala, se está na TV Mundo Maior, deve ser digno de nota. E param para me ouvir. Se eu usar, né, essa referência, que é a Fundação Espírita André Luiz, para falar asneiras, né, por um tempo as pessoas vão acreditar. Depois, o próprio André Marouço vai vir aqui falar comigo, o que você está fazendo? Né? O que é isso que você está falando? Isso não é espiritismo, isso não é amor, isso não é Deus, isso não é Jesus. Né? Ou seja, a gente pode usar o veículo de comunicação para transmitir o que você quiser. A casa, aqui, tem a ideia de transmitir o bem, o belo e o verdadeiro, através do estudo da doutrina espírita. Mas temos certeza do que nós falamos. Nós não sabemos o que é que as pessoas ouvem. Isso não dá para saber nunca. Né? Olha aqui, ó. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Sim, pelo fluido cósmico universal. Estamos todos imersos nesse fluido. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Sim. Eu cometo uma ação aqui e tem uma reação ali. Né? Há quem exagere, que uma borboleta bate a asa aqui e tem um terremoto do outro lado. Isso é uma força de linguagem. Mas ninguém está desligado de ninguém. Não tem como você não levedar e não ser levedado. Né? Isso acontece o tempo todo. Né? É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, você... É como a gente fala brincando, às vezes você não consegue causar a primeira impressão 2 vezes, né? Então a primeira impressão muitas vezes é aquela que fica. Vamos imaginar que você vai encontrar com alguém, ou você vai fazer uma entrevista para um emprego ou para uma faculdade, e você naquele dia acordou resfriado, com dor de cabeça, portanto um pouco mal-humorado, né? A entrevista vai sair mal-humorada. E aí provavelmente as pessoas vão ficar com aquela primeira impressão sua, né? Que é ruim, né? De uma cara emburrada, falando pouco, né? Fanhoso, falando que eu estou bem pelo fé, né? E aí a sua impressão vai ser essa, né? A impressão que os outros vai ter vai ser essa. Eu levei um fermento que não me cabia, né? Eu não queria até, mas passei uma má impressão,
né? Ou então, por exemplo, às vezes, as pessoas vêm tentando causar tanta boa impressão em você que você percebe que aquilo não é verdadeiro, né? É meio comum acontecer isso com vendedores, que eu chamo de vendedores agressivos, né? Que eles chegam: oi, boa tarde, como você vai? Eu recebi a notícia que você está interessado em comprar certa coisa e fala com você como se fosse seu amigo de infância de longa data. Quem tem um pouco de percepção não entra nessa onda e percebe que aquilo é inadequado. É a fase da sedução que a gente fala, né? No sentido de fazer você baixar a guarda para em seguida ele te induzir a um pensamento de que, puxa, eu preciso desse produto. E outra, eu preciso ele agora, então eu vou comprar já, talvez 2, que é uma maneira de eu estar fermentando, colocando um fermento na vida do outro para fins de atender uma necessidade minha. Então, nem sempre, né, boa impressão é bem-vinda, né? A boa impressão pode estar nos enganando, né? Ou seja, é preciso saber, como nós falamos, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Sem dúvida, e hoje ainda mais com a 4ª Revolução Industrial, em que existe a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, você está sendo gravado mais do que 90% do dia da sua vida, né? E tudo que você fala, escreve e já disse, está gravado em algum lugar. Tem alguém tomando conta? Não, mas está sendo gravado. Se alguém quiser saber de você, por algum motivo, seja qual for, é só levantar os arquivos e acha você lá, e aí ele começa a te estudar para saber quais são as suas tendências, ideias e coisas parecidas. Então, nossa conduta é um livro aberto. Eu tenho falado isso muito no programa que eu tenho no sábado, que não é de TV, é só de rádio, que chama-se Mente 5.0, né? Para poder viver bem na 4ª Revolução Industrial, eu preciso ter uma mente melhor do que ela, uma mente 5.0. Então fica aí convidado, acho que vai todo sábado às 16 horas tem esse programa, não sei se é 16 ou 17 horas, vai esse programa no ar. É gravado, mas é um programa que fala sobre desenvolver habilidades da mente 5.0, né? No sábado. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo gerando inesperadas resoluções? Isso é verdade, né? Muitas vezes a gente fala assim: puxa, depois que você me olhou com aquele olhar, eu mudei a minha vontade, né? Depois que você falou aquela palavra, né, eu decidi fazer diferente, né? Então é uma coisa muito interessante. Eu volto a falar, eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que as pessoas estão escutando. Então, a nossa vida é um livro aberto. Tem gente nos olhando e nos observando. Sabe aquelas plaquinhas que às vezes tem nos lugares assim: sorria, você está sendo filmado? Hoje eu diria que a gente tem que colocar uma plaquinha na nossa testa para que o outro leia dizendo assim: comporte-se. Tem sempre alguém que te conhece observando o que você está fazendo. E muitas vezes ela vai se inspirar, né? Então, por exemplo, você vê o dirigente espírita que você gosta tanto e que ouve as palestras deles, aí de repente ele não viu o que você viu, mas você está no trânsito, ele está no carro da frente. Aí você vê ele abrir a janela e xingar alguém de um palavrão que você não sabe nem o que significa. Isso desaponta? Né? Desaponta. Talvez porque eu tenha gerado uma expectativa de que existem pessoas melhores do que eu e que dirigentes são pessoas perfeitas e absolutamente evoluídas. Não. Gente é gente, né? Então, o dirigente não sabe, né, que ele está desapontando alguém. Ele nem teve essa percepção, né? Mas sempre tem alguém te olhando que te conhece. É muito interessante isso, né? E hoje, com a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, com certeza você já foi filmado, gravado e está sendo usado como exemplo em alguma aula, em algum lugar, né? Então, gestos insignificantes alcançam o próximo e pode gerar inesperadas resoluções. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Sim. Se você for ver na sua vida, quando você tomou decisões depois de ter ouvido uma palavra, né? E pode ter sido dita por uma pessoa que você nem conhece, né?
ou que você nunca ouviu falar, mas você fala, nossa, faz sentido o que essa pessoa falou. Legal, eu vou fazer assim, né? E ela nem sabe que te influenciou, né? E é importante a gente também perceber o quanto a gente influencia os outros. De maneira que, às vezes, por exemplo, eu sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta. As pessoas querem ouvir, né, o que eu estou falando. E muitas vezes querem colocar palavras na minha boca. Do tipo, o senhor mandou eu fazer isso. Eu falei, não, nós discutimos isso junto e você decidiu que o melhor seria assim, né? Eu não, se era para me poder estar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, eu não precisava consultá-las, né? É só fazer um manual, né, de autoajuda, né? Se dói o pé, levanta para cima. Mas e aí? Qual é a causa da dor? Todo mundo vai estar com o pé para cima, eu sei que está com dor no pé, mas qual é a causa, né? Não dá para generalizar, né? Mas cada um capta aquilo que é possível, né? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Isso é verdade. Vou repetir. Eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que vocês estão ouvindo. Então, pode ser que às vezes as pessoas digam coisas e elas vão lá e executam, porque pareceu uma ordem, né? Principalmente quando você tem, como é que chama assim? Fãs, né? E não tanto assim, pessoas, por exemplo, eu não acho que no meio espírita existam fãs, né? Existem pessoas que preferem ouvir tais pessoas do que outras em termos do discurso, do diálogo, é diferente, tá? Mas tem pessoas que têm, como é que chama isso? Por um artista, por um cantor, por um ator, que mudam o cabelo, se vestem igual, fazem coisas semelhantes, de maneira que até a propaganda e o marketing usa a figura daquele ator ou daquela artista para induzir comportamentos de consumo e paga o artista para isso, né? Olha, veste a camisa da minha marca e para todo mundo ver que você usa, que vai vender mais, né? Usa o carro que eu estou te dando para você ir até o show, porque todo mundo vai ver que você usa aquela marca de carro, né? E vão querer ter um carro igual. Isso também é fermentar, né? A ideia dos outros usando a autoridade moral emprestada dos outros, né? E fanatismo, né? É o fã que faz coisas sem questionar o que está fazendo. Houve uma época, há muito tempo atrás, teve não sei se o que ele era, um líder religioso nas Filipinas, não sei se é lá, eu sei que era na América Central. Ele era chamado de Jim Jones, era o nome dele. E ele induziu todos os fiéis da igreja, naquele dia daquela reunião, a se suicidarem ao mesmo tempo. Ele conseguiu fazer todo mundo entrar na dele, numa lógica que ficou estonteante, como a gente fala, né? Que tirou a razão das pessoas. E você deve estar me perguntando, como que a lógica tira a razão? É muito fácil induzir as pessoas a erros. Eu vou mostrar para vocês como é isso. É muito fácil. Se você não presta atenção, por isso que Jesus teve muito cuidado de falar em parábolas, né? Porque cada um capta como é possível dentro do seu processo evolutivo. Então, se eu tenho 10% de evolução, eu vou entender 10% possíveis daquela parábola. Mas é a mesma parábola para quem tem 70% de evolução. Ele vai entender 70% de profundidade espiritual naquela parábola. E o Jim Jones conseguiu fazer que a maioria das pessoas, todas, sei lá, do templo se matassem ao mesmo tempo, se envenenando ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente faz isso? Você quer ver? É uma piadinha, né? Mas funciona. Quer ver? Eu vou provar para vocês, tá? Como você não está aí na sua sala, né? Você não está aí assistindo na televisão. Você quer ver? Eu vou provar que você não está aí, né? E aí, doutor João que está falando, psiquiatra, psicoterapeuta, então eu já estou crescendo, né? Preste atenção que eu vou falar uma verdade. Você não está aí. Então, quer ver como você não está aí? Você está no banheiro? Não, não está. Você está na cozinha? Não, você não está na cozinha. Então você está no quarto? Não, você não está no quarto. Puxa, se você não está no quarto, não está na cozinha, nem está no banheiro, quer dizer que você está em outro lugar. Então, se você está em outro lugar, você não está aí, né? Isso estou fazendo uma caricatura, tá?
Mas tem gente que é eleito presidente, doutor, consegue doutorado, mentindo, manipulando, né? Induzindo as pessoas, né? Através de um diálogo desse tipo, né? De indução. É a fermentação pelo lado negativo. É o que eu estava falando aqui, olha. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal, né? E aí pode ser até que eu querendo induzir o mal, como eu não sei o que o outro está escutando, eu sei que eu estou falando do mal, mas o outro não sei o que está escutando, ele pode começar a fazer o bem só porque ele não quer ser do mal. Como eu posso estar querendo falar para a pessoa para ser do bem, eu não sei o que ela está ouvindo, porque eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que ela está ouvindo, ela vai também talvez fazer o oposto, a gente não sabe. Então olha aqui, dirigentes arrastam dirigidos, né? Servos, né? O inverso, inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? É a pergunta. Então todo mundo acha, e aqui uma coisa interessante, né? Que só quem está no poder é que induz. Não, né? Quem está embaixo também solicita, né? Como ele diz aqui, os servos inspiram os administradores. Então eu fico imaginando, né? Que quando você elege, né, alguém que você sabidamente é desonesto, então são os desonestos que estão elegendo ele? Provavelmente. Morderam a isca, né? E a desonestidade não é só no sentido disso aqui eu vou pegar ninguém viu, né? Não é, isso aí é roubo, isso aqui é furto, né? A desonestidade é eu não quero enxergar em mim aquilo que eu preciso melhorar. Olha, ele também não enxerga aquilo que ele não quer enxergar. Então nós vamos fazer um conúbio mental e muitas vezes inconsciente. Então é o tal do toma lá da cá, né? Que tanto faz se é um toma lá da cá do bem ou do mal, né? Quando é do bem, é claro que o servo inspira o seu administrador a lhe dar um bom trabalho, um bom direcionamento, uma boa produtividade, né? E, portanto, sucesso, né? Vamos dizer assim. Agora, tem outros que não, né? Eu posso estar induzindo o outro a achar que ele é melhor do que todo mundo, que nós é que somos os bons, os outros é que são os ruins, que você merece atenção porque você é assado, cozido e frito, que você é um coitado, por isso que merece atenção mais do que os outros. E isso é uma indução, é um fermento, né, que vai acabar levedando alguma massa e levando alguma pessoa ao comportamento, né? Então, qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Quando eu falo e faço alguma coisa, psicologicamente, psiquiatricamente, o que eu estou induzindo nas pessoas, né? Por exemplo, quando alguém se acha no direito de seduzir alguém para fins de seu enriquecimento pessoal e depois abandona o outro assim que obteve o que quis, e isso vai desde querer uma relação sexual ou até dar o golpe do baú, e em seguida abandona a pessoa, isso é um fermento enorme, né? A sensação que o outro vai ter de ter sido abusado e abandonado é uma coisa que vai ficar, né? Não vai passar, né? E normalmente quem é abusador não faz isso uma vez, né? Fez isso uma vez hoje de manhã, né? Vai fazer de novo hoje à tarde. E para as mínimas e para as máximas coisas. Seja para conseguir um trabalho, um emprego, uma posição na empresa, ou seja para dar chapéu na banca de jornal, levando o jornal sem pagar. O fermento, aí diz aqui, um pouco de fermento leveda a massa toda, né? Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência. Não dá, né? Mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Claro, né? Provavelmente, aliás, não, provavelmente, com certeza, as pessoas que vêm aqui, que fazem os programas, assim como eu, a gente se prepara. Eu não vou dizer para você que eu fico um mês pensando no programa, o que eu vou falar, o que as pessoas vão sentir, vão pensar, porque eu não sou Deus.
eu tenho entusiasmo, né? Que é Deus falando através de mim, né? Dentro de mim. E evito a euforia. Que a euforia é quando eu sou o Deus, agora eu vou salvar vocês. Não. Eu tenho entusiasmo. E muitas vezes a escolha do que eu vou falar depende muito do contexto, do que está acontecendo, né? No país, no planeta, um assunto que virou evidente naquela hora. E aí eu faço o gancho, né? Claro, com a saúde mental, né? Com a parte da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia, né? Então, essa coisa do levedo e da massa toda é o que eu achei interessante falar nisso, porque é o momento que nós estamos vivendo no planeta e principalmente no Brasil, com a internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, as fake news, o quanto hoje a gente descobriu que a imprensa era totalmente manipuladora em função de quem paga ela, né? É talvez a mais nova maneira de ser mercenário. Mercenário é aquele soldado, né, que atira para o lado que paga menos. Ele ganha para defender você. Mas se o seu inimigo pagar melhor, ele atira em você. Ele recebe, pega o teu dinheiro e ainda pega do outro. E a gente começou a perceber que o jornalismo, infelizmente, se transformou nisso. Não que o jornalista seja isso, tá? Mas o jornalismo foi transformado nisso. E eu pensei, puxa vida, então, se o poder da palavra está na mão só de algumas pessoas, de alguns canais, o quanto essa levedura deveria ser mais honesta, né? Menos indutiva, menos vendida, né? Vamos dizer assim, em termos de gerar opiniões e comportamentos de massa, né? Mas, eu volto a falar, eu acho que isso foi um aviso que Jesus disse: não existe nada oculto que não será revelado. E a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, está fazendo esse papel, né? Principalmente aqueles que hoje gozam de uma certa diferenciação no que a gente chama de destaque na vida pública, né? E aí, no caso, aí, a questão dos governantes de todos os níveis, de todo mundo que participa dessa máquina chamada governo, que é mantida por uma coisa abstrata chamada Estado, né? Todo mundo que está lá hoje está totalmente vigiado, né? Está todo mundo olhando, né? A visibilidade é total, né? A transparência é total, né? Falou uma besteira, já tem alguém lá fazendo uma observação. Falou uma coisa boa, aí a velha mídia não fala nada, né? Porque não induz ao velho hábito de obter vantagens em cima de fermentos mentirosos, né? Então, ele diz aqui: acautela-te, pois, com um alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Exatamente. Às vezes, eu lembro de uma coisa muito interessante, eu era casado, tinha meus filhos pequenos, né? E a gente não se mancava ainda de que eles ficam olhando e ouvindo tudo que a gente fala, né? E eu lembro de uma situação que foi a primeira vez que eu pensei, nossa, eu minha boca grande, né? Eu fiz um comentário, né? Um comentário próprio da minha vida de adulto. De que sentido? Não era nada muito grave. Estava na hora do almoço, a Rose colocando a comida para as crianças e para mim. Aí ela perguntou se eu queria feijão, certo? Aí eu falei assim, olha, eu não quero muito porque feijão pode dar gases. Para quê? Né? Ninguém queria mais comer feijão. É bem inocente, bem bobinho isso que eu estou falando, né? Mas é uma levedura, né? E agora? Né? E para convencer eles agora a comer feijão, que o papai falou, né? Que dá gases, né? Acho que eles nem sabiam o que era gases, mas eu falei de uma maneira pejorativa, já pegou. Então, acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Então, imagina se você tem a penetrabilidade de um dirigente, né? Não importa se é dirigente de uma escola de samba, de um centro espírita, de uma faculdade ou de um país. Toma cuidado, né? Hoje nós temos aí um exemplo aí, né, talvez essa rusticidade do nosso atual presidente,
esse programa aqui é gravado, não sei em que tempo que ele está sendo passado, né? Ele é rústico, ele é militar, né? Mas eu costumo dizer que a rusticidade dele, muitas vezes é o que estava faltando, porque a gente tinha muita vozinha macia, né? Conversinha mole, né? Que as pessoas ficavam todas agradáveis com aquilo, né? Mas estava, é como a gente fala, né? Aquela vozinha doce atrás da nuca, né? Quando você vai ver, estão te colocando por trás, né? Então a gente fica imaginando como isso é importante, você saber se acautelar do que você está fazendo com as pessoas, com os seus discursos. Como hoje não tem mais nada que não possa ser revelado, eu acho que no mínimo ele está sendo autêntico, ele é o que ele é. Bateu, levou. E lembrando que ele é do signo de Áries, né? Do pelotão lá da artilharia, ou seja, é o cara que te acerta a distância, né? Então não se mexa muito no meio do mato, ele vai te ver e vai te acertar. Ele é bom de artilharia. E outra, do ponto de vista médico, eu até digo que a postura dele é igualzinha de uma agulha de injeção, né? Ela entra rasgando as carnes, né? No meio de tanta podridão da infecção, para achar uma carne boa. Dói, né? Então pode reclamar da agulha, mas o que mais interessa é o que está vindo por trás dessa agulha, né? O que tem dentro da seringa, que é o antibiótico de toda uma equipe, né? Que sabe o que faz, né? E que tem, como é que chama isso? Honestidade, mente aberta, boa vontade de fazer a coisa certa, né? Então o pessoal fala mal da agulha, mas o mais importante é o que está dentro da seringa, né? E que assim seja, né? Porque não adianta injetar também antibiótico dentro do abscesso, né? Você tem que drenar o abscesso. E nós estamos numa fase aí de drenagem, né? Então tem um monte de pus saindo para tudo quanto é lado, que não é nem a hora ainda de injetar o remédio, mas ele está vindo, o remédio está vindo, né? E o bisturi está rasgando. E aí é claro que nenhum anjinho do céu ia querer vir aqui fazer papel de cirurgião, né? Tinha que ser um cara que nem ele mesmo. Então, desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo, né? Sim, né? Eu falo, eu ouço. Eu induzo, sou induzido, né? Eu recebo, eu dou. Então, não existe isso, né? Essa questão da levedura, ora a gente é fermento, ora a gente é massa. Não tem como. Tá? É assim que a gente vai, dentro das diferenças, da alteridade, crescendo, né? As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossas atividades amanhã. Faz sentido. Então, o que a gente propõe, o que a gente dispõe, né? O que a gente impõe, né? Mais cedo ou mais tarde, vai acabar voltando para nós mesmos, né? Então, essa ideia de que cuidado com o que você sente, com o que você pensa, porque vai sair como você fala e como você faz, certo? E o falar e fazer revelam como você pensa e como você sente. E isso vai induzir pessoas também a sentimentos, pensamentos e ações tal qual você se espelha, né? Está se espelhando ou está sendo inspiração para os outros. Daí a importância de a gente poder cuidar, vamos dizer assim, não restringindo nem reprimindo a adolescência e a juventude, mas ajudando-os a filtrarem o que vem e não tomarem como verdade opiniões pessoais e isoladas. E aí vamos lembrar de Kardec, né? Que para poder dar ciência, né? Dar caráter de ciência à pesquisa que ele quis mostrar da mediunidade, o que ele fez? O controle universal das ideias, né? Então, uma opinião que você ouve, põe ela no preguinho e espera, né? Para ver, porque virão outras. Ainda mais agora, na internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Nenhuma mensagem deve ser tomada como verdade até uma prova maior do controle universal das ideias, né? Portanto, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, para preservar a sua saúde mental,
cuidado com o que você sente, pensa, fala e faz, e cuidado também com o que você vê e assimila como verdade para você. O programa novamente termina aqui e a gente espera que semana que vem possamos estar aqui de volta com mais um programa novamente, com a vontade de Deus. Até lá. Você acompanhou Novamente.